Olá, tudo bem? Como vai? Graça e paz, que o Senhor abençoe a sua vida e multiplique sobre você a sua justiça, a sua bondade, multiplique sobre você as suas bênçãos muito preciosas, tá bom? Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Nós vamos seguir com Mateus capítulo 5, vamos seguir com o Sermão da Montanha, e eu gostaria de juntos estarmos dando uma aprofundada naquele conteúdo do sermão, onde ele começa a trabalhar a questão da lei e a aplicabilidade da lei para as nossas vidas hoje. Lembrando que nós já estudamos, já demos uma boa olhada nas bem-aventuranças, já vimos que Jesus veio para cumprir a lei, que devemos edificar a nossa vida pautada nas orientações da sua palavra, cumprindo, procurando obedecer. E agora Jesus vai começar a ilustrar como a prática da nossa justiça, ou em outras palavras, as nossas obras, devem excederem muito aquilo que, na época de Jesus, os religiosos praticavam. Nós vamos olhar de perto o texto de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 20, onde ele diz para nós o seguinte. Vou colocar aqui para você. Pronto. Ele diz o seguinte nessa passagem: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Para Jesus entrar no reino dos céus, exige uma condição prévia. Nós precisamos, com a nossa prática de vida cristã, com o nosso testemunho, com a forma como conduzimos as coisas, exceder. Esta é a palavra que ele usa no texto. Ou seja, ultrapassar, ser muito melhor do que aquilo que os escribas e fariseus faziam na época dele. Você não sabe, mas talvez o escriba, talvez você precise saber agora que o escriba era um especialista, um cargo religioso onde a pessoa era responsável por copiar as escrituras. O escriba era como se fosse um escritor, mas ele não produz algo, ele copia algo. E o escriba era um homem versado nas letras das escrituras, porque ele passava o dia todo, era o trabalho dele, copiar as escrituras. E nós temos aí um outro grupo religioso, os fariseus, sendo citados pela primeira vez aqui no texto de Mateus capítulo 5. E os fariseus são citados aqui como sendo o grupo religioso que era maior em quantidade na Palestina do primeiro século, e também era aqueles que se autoproclamavam os detentores ou os defensores dos textos de Moisés, da lei, do Antigo Testamento. Eles eram ultraconservadores e religiosos, eram respeitados, mas também se opuseram ferozmente ao ministério de Jesus, sendo eles um dos grupos responsáveis pela prisão e morte de Jesus. Então ele está dizendo, olha, nós temos dois grupos religiosos aqui bem fiéis, bem firmes nas suas convicções religiosas, os escribas e os fariseus. E eles têm praticado muitas obras, ou têm feito muitas coisas em nome de Deus. Eu digo a vocês, cristãos, que aquilo que vocês praticam precisa exceder, ou seja, precisa ser de maior qualidade ou melhor do que aquilo que os escribas e os fariseus estavam fazendo em sua época. E não era pouca coisa. Os escribas, os fariseus, especialmente os fariseus, tinham o costume de praticar muitas coisas, como prática do jejum, oração, esmolas, além de estarem sempre se reunindo para estudar a lei, o Antigo Testamento, eram muito zelosos no cumprimento da palavra, mas não eram perfeitos, longe disso.
Jesus os critica muitas vezes por causa da hipocrisia, ou seja, eles falavam, ensinavam algo, mas eles mesmos não praticavam aquilo. Eles falavam muito, se orgulhavam muito de defender a lei, mas eles mesmos não praticavam isso. Então, ao longo agora dos próximos versos, nós vamos ver no capítulo 5 como Jesus ilustra a forma de exceder, ou como o cristão deve exceder a prática dos escribas e fariseus. É como se hoje ele estivesse dizendo, olha, tem um grupo religioso específico aqui, eles são muito zelosos, agora vocês que se convertem precisam ser melhores na prática de vocês do que eles. Nós vamos ver isso um pouquinho de perto, mas eu quero deixar uma pergunta no seu coração. Será que nós temos nos destacado hoje como pessoas que têm cumprido ou zelado em cumprir a palavra de Deus? Este era o orgulho dos escribas e dos fariseus. Nós precisamos ser melhores do que eles, pelo menos neste ponto. Que Deus o abençoe. E amanhã nós vamos ver aí já o primeiro exemplo prático disso, tá bom? Fique com Deus, que a graça e a misericórdia do Senhor repouse sobre as nossas vidas.